Você já leu a Bíblia hoje? Que tal ler agora? Sim, vamos juntos! poucosminutos.com.br. O fato é que Deus tem um mandamento para todo aquele que se diz cristão. E esse mandamento é: ide por todo mundo e pregue o evangelho. Porém, muitas pessoas acham que essa é uma obrigação apenas dos líderes religiosos, do pastor, do padre, do líder e tudo mais. Mas na realidade não é. Ela é uma responsabilidade minha e sua. Isso se realmente nós somos cristãos, é claro. E o que é tomar conta, como Jesus falou para Pedro? É cuidar, proteger, dar direção, ter carinho, amor. E isso se faz ensinando as pessoas sobre o evangelho. Então, eu tomei uma decisão naquele tempo. Eu decidi ler tudo o que a Bíblia falava a respeito, ou quase tudo, do que a Bíblia falava sobre evangelismo. Olha cada versículo maravilhoso que eu descobri na palavra de Deus. Mateus 28, do 19 ao 20. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Jesus disse isso, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Em Marcos 16,15, diz assim: Então Jesus disse: Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha o que fala em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Olha o que fala a respeito de nós, o povo de Deus. Diz assim: Mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Se a luz de Deus chegou até você, você é escolhido para anunciar a mensagem de Cristo. E esse versículo que eu vou ler agora foi um daqueles que mais me chamou a atenção, pois ele diz claramente o que Deus espera de mim e de você, cristão. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa, olha que interessante isso, Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Olha que maravilhoso isso! E Deus nos mandou entregar a mensagem. E qual é essa mensagem? Qual é a mensagem do Evangelho? É a mensagem que faz com que as pessoas se tornem novamente amigos de Deus. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Puxa, então eu tive realmente a certeza que Deus quer que eu leve o Evangelho às outras pessoas. Mas como fazer isso se eu trabalho tanto? Essa foi minha dúvida naquela época. Aliás, meses depois daquela feira em que eu estava ajudando a evangelizar, eu ainda orava sobre esse assunto para saber como na prática eu poderia fazer isso. E aí uma vez eu estava trabalhando numa cidade longe de onde eu moro. Eu fui a São Bernardo do Campo, retirar um carro da empresa e enquanto eu estava lá às 7 horas da manhã esperando a empresa abrir, um vendedor de cocada se aproximou e me ofereceu o seu produto. Eu agradeci e disse que era muito cedo para comer tudo aquilo de doce. Ele riu e perguntou se eu aceitava um panfleto. Eu aceitei e quando eu li, eu vi que se tratava de uma mensagem do Evangelho. Então eu pensei, ele está trabalhando em toda a sua simplicidade,
e ele está trabalhando para a sua família, para o sustento da sua família e para o seu Deus. E eu? O que eu tenho feito? O que eu, Guilherme, tenho feito para Deus? Será que eu só penso nos meus desejos, nos meus objetivos pessoais? Bom, depois daquele dia, ainda demorou um bom tempo para que eu entendesse que eu poderia utilizar aquilo que eu tinha mais facilidade, que são as mídias sociais, a internet, para evangelizar. Deus foi trabalhando comigo em meus objetivos de vida para que isso fosse possível na prática, colocar isso realmente no meu dia a dia. Mas naquele dia, a atitude de evangelizar do vendedor de cocada foi o início para que tudo mudasse, para que eu começasse a fazer algo. Olha como isso é maravilhoso. Você acha que ele, ao entregar aquele panfleto, pensou que isso poderia tocar a minha vida de maneira que isso mudasse alguns conceitos e usasse os meus conhecimentos para fazer o mesmo por outras pessoas? É claro que não. Ele só fez a parte dele e foi usado por Deus como resposta das minhas orações. E é isso que acontece comigo e com você quando fazemos a nossa parte no reino de Deus. Esse é o real motivo dos nossos chamados, das nossas vidas. Prove o seu amor por Deus. Evangelize. Bom, mas na prática, o que é evangelizar? É falar da mensagem de Cristo, de maneira direta e simples. É proclamar a mensagem que Deus tem, que nada mais é do que explicar para as pessoas que Deus tem um plano para a salvação da humanidade. O objetivo desse plano é preparar as pessoas para que possam passar a eternidade ao lado de Deus. A palavra religião quer dizer religar. É exatamente isso que Cristo faz. Ele nos religa a Deus através da sua palavra, através dos louvores, através da oração e através da participação de uma igreja realmente cristã verdadeira que ensina a palavra de Deus. Quando essas atitudes são realizadas de coração em nossas vidas, isso garante a eternidade com Deus, além de uma vida abençoada aqui ainda na terra. Sabe que muitas vezes eu explico para as pessoas que o plano de salvação é semelhante a um homem que caiu de uma embarcação em alto mar. E agora ele está lá isolado, sem ninguém por perto, sabe? Prestes a morrer afogado no imenso mar. Mas de repente aparece alguém com um jet ski oferecendo ajuda. Naquele momento, ninguém no mundo inteiro pode levar a salvação àquele homem que está ali à deriva, no meio do mar. Somente aquele que pode salvar ele naquele momento é a pessoa que está no jet ski. Os pais daquele homem realmente o amam, a família, os amigos, todo mundo gosta e é apaixonado por ele, que está caído ali no meio do mar. Mas ninguém pode ajudá-lo naquele momento. Por quê? Porque naquele momento, o único que tem o poder, que tem a condição, que está no momento exato para trazer salvação para aquela pessoa que caiu e está à deriva no mar, é a pessoa que está no jet ski. Assim é Cristo. Apenas Ele pode dar salvação às pessoas. Por mais bem intencionados que os outros possam ser, apenas Cristo tem esse poder. E por que somente Ele e não os outros? Porque somente Ele entregou a sua vida com o propósito de trazer salvação e ressuscitou, para que a salvação fosse completa em nossas vidas. E Deus deu somente a Jesus Cristo esse poder, e a mais ninguém. Para falarmos corretamente sobre aquilo que o Evangelho transmite, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Olha o que fala em Atos, capítulo 4, versículo 7 ao 12. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? O que estava acontecendo? Os apóstolos tinham curado uma pessoa e, por incrível que pareça, as pessoas estavam bravas de por que eles tinham curado aquela pessoa. É um absurdo, né? Mas vamos lá, olha o que Pedro responde. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então, os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. Olha que interessante o que fala agora. Olha,
a salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Muito direto esse texto, né? E muito claro aquilo que Pedro fala para eles. Conhece alguém que tem dificuldades em ler a Bíblia? Compartilhe. Talvez podemos ajudar. poucosminutos.com.br